A Bíblia diz, Salmo 66, os dois últimos versículos do Salmo, versículos 19 e 20, diz assim: Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. É muito interessante quando você se depara com a realidade da oração. A, a descrição do texto bíblico nos faz pensar e lembrar do quanto é importante a gente orar. Nós conversamos com o Senhor e Ele nos escuta, Ele nos ouve, Ele atende a nossa voz, Ele atende a nossa oração. A oração é uma maneira muito especial de Deus de nos trazer para perto, para a gente conversar, abrir o coração. A oração, ela é fundamental para a nossa vida espiritual. A oração nos desafia, ela nos tira do lugar comum. Aliás, a oração, por meio dela, nós vamos para lugares que nós nunca estivemos, ou talvez nunca nem venhamos a estar um dia, porque nós estamos orando, orando pelas pessoas, orando pelos fatos, orando por cidades. E aí o salmista diz: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. E é importante que a gente saiba sempre trazer a oração como parte da nossa vida. E aí eu pergunto: pelo que você tem orado? Quais são os seus motivos assim principais que você tem colocado diante de Deus em oração? Qual é o tema assim? Escolha um tema aí, um tema pelo qual você tem orado direto, porque eu quero começar essa nossa conversa interagindo com você e dando a você as boas. Daí o assunto pelo qual você tem orado direto, tem sido parte da sua vida constante, sua conexão com Deus tem sido constante, você tem buscado a Deus por esse motivo. Enquanto você vai respondendo, eu vou dando as boas-vindas a todo mundo, serão todos muito bem-vindos, esteja aqui em casa entre nós. Estamos recebendo uma pessoa que vem lá do mundo islâmico, que já está aqui conosco, Fala, meu querido. Olha, eu vou apresentar o nosso convidado especialíssimo de hoje. Ele é pastor, é plantador de igrejas, ele é professor, tem uma família preciosíssima e a gente tem um vínculo de muitos anos. Meu querido amigo Jackson, reverendo Jackson, bem-vindo aqui à live da Igreja das Américas. Boa tarde, JR. Boa tarde a todos os irmãos que estão nos acompanhando. É uma alegria, um prazer, uma honra a gente poder estar com você, que de fato a gente tem um vínculo de amizade, de carinho, né, muito grande, e com todos os irmãos, especialmente da Igreja das Américas, que é a igreja mãe da Igreja Presbiteriana das Águas, a igreja onde hoje eu atuo como pastor, igreja que Deus nos deu a graça de plantar em parceria com a Igreja das Américas. Essa é uma história bonita que eu vou pedir que você conte para o nosso público e dizer que vocês todos são muito bem-vindos aqui. Fiquem muito à vontade aqui entre nós. Convidem outras pessoas para estarem aqui conosco. O Jackson tem várias habilidades, né? E Deus tem dado a ele muita graça para discutir, tratar diversos assuntos, seja no âmbito acadêmico, seja no dia a dia ministerial. Ele tem feito muita diferença por onde ele tem andado. Ô Jackson, conta um pouquinho aí sobre o impacto da pandemia na sua vida nesses dias e o que ela fez você fazer que você nunca tinha feito até então. Começando por essa última parte, esse é exatamente uma coisa que eu estou fazendo agora, que eu nunca tinha feito. Então, ontem a gente participou de uma reunião do seminário e um determinado colega estava falando, né? Como é desafiador a gente lidar com a câmera em termos ao vivo, né? Então, essa coisa da gente estar na igreja pregando para a câmera, né? A gente está dando estudo para o celular, participando de lives. Então, é uma área da minha vida que o que para você
é fácil aí como uma coisa natural, simples, para mim foi algo desafiador, né? A gente agora já está acostumado, mas foi algo que eu não tinha, de fato, nenhum tipo de habilidade, experiência, contato. Em relação ao impacto da pandemia de modo geral, é a luta de ficar em casa, né? É a luta de trabalhar em casa. Então, hoje, por exemplo, eu acordei de manhã, sentei aqui na mesa, computador, e eu parei agora às 5 horas da tarde. Tá? Então, preparando estudo, preparando aula, preparando coisas para a igreja, para o seminário, enfim. Então, a gente gasta. O tamanho do trabalho aumentou, e esse trabalho é um trabalho muito mais, muitas vezes, onde a gente tem pouca movimentação, né? Então, isso tem sido bem cansativo, inclusive, mas a gente entende que faz parte. Ô Jackson, muita gente tem dito que é o seguinte, que o fato de estarmos um pouco mais, digamos, confinados e, de certa forma, aprisionados, embora agora já esteja havendo uma abertura, mas isso fez com que muita gente tivesse conflitos, Uhum, conflitos dentro de casa. E um dos assuntos que você trata é sobre conflito em igreja, na uhum, comunidade, né? Uma pessoa que uhum. chega, quem está acompanhando a gente aí e eventualmente nunca foi uma igreja, pode ter uma impressão muito boa que a igreja é basicamente o céu. É isso, um pouquinho diferente, né? A gente sabe o quanto a igreja é um lugar com plena humanidade, onde as pessoas são tratadas. Não pode não tratar, né? Mas como lidar com conflitos na comunidade? E dentro da sua ótica aí, que a gente acaba, de certa forma, aplicando à nossa casa também. Então, JR, quando eu trato de conflitos na igreja, eu parto do pressuposto que não existe uma metodologia que impeça a existência de conflitos na igreja. Então, como você bem falou, a igreja é uma comunidade de pecadores, de seres humanos, né? Seres humanos e pecadores, para piorar. Então, assim, conflitos serão naturais. O grande lance é a gente desenvolver uma realidade de saúde na igreja. Inclusive, a gente participou aí de um estudo com a Igreja das Américas sobre isso, onde a gente mostrou o desafio é a igreja ser saudável a ponto de saber lidar com os conflitos. Então, criar metodologia de saúde, né, para o tratamento dos conflitos quando eles surgirem. Isso passa por uma liderança saudável, por processos de saúde espiritual. E quando a gente fala de saúde, a gente está pensando em a vida espiritual, clareza, honestidade, princípios bíblicos. Isso vale para a igreja, isso vale para casa, como você falou, né? Se num casamento, na família, vão existir conflitos. Agora, o casamento que já vinha com problemas antes, certamente, nesse período, aflorou muito mais. Agora, aqueles casais, né, como disse uma pessoa conhecida próxima a mim esses dias, desenvolveu musculatura espiritual, musculatura emocional, nesse período de deserto, consegue melhor administrar os conflitos que surgem. Tem Agora, há um. esperança, né? Há esperança É, também para dizer assim: então estava ruim, e agora? O que faz, né? Então agora é hora de parar e encontrar um caminho de revitalização, seja para a igreja, seja para a liderança, seja para a minha vida espiritual, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho. tem uns amigos nossos aí, tem um deles que ele diz que todo dia ele tem uma. Já tinha isso, agora eu não sei como é que tá. Mas antes ele tinha uma tática que ele diz que é uma estratégia espiritual. Que aí Ah, ele passa assim ao lado da esposa deles, eles fazem uma caminhada, e aí, sei lá, uma caminhada de 1 hora, em silêncio. caramba. Aí ele falou, eu perguntei, mas em silêncio não é muito importante, porque vai ficar em oração. Eu falei assim, mas com a esposa ao lado? Isso aí é a tortura para ela, isso aí é a tortura. E outro amigo nosso, ele disse que, ele falou para mim assim, cara, usar máscara em casa é muito ruim. Eu falei assim, uma máscara em casa? Você tá com estratégia.
Então, tem gente que está usando estratégia, né? Olha, É, aqui em casa nós temos um período de meditação e nós passamos aqui a manhã inteira em silêncio. Cara, eu admiro muito, mas acho muito, muito difícil de é, acontecer eu quando aqui em está casa, confinado, né? aqui a gente tem duas filhas, né? Então tem a Thaísa de 12 e tem a Sara de 4. Então, especialmente a Sara, ela não compactua de nenhum tipo de silêncio. Então, assim, é, quem tem filho em casa não consegue fazer essa estratégia. A estratégia é lutar para sair. Né? Ah, É como eu vi logo no início da pandemia, né? Alguém dizendo o seguinte: que na hora de ir no mercado, os casais brigam, né? Poxa, eu quero ir, eu quero ir. Todo mundo briga para poder sair de casa, para poder ter esse respirar, né? Essa realidade de fora. agora, Jackson, quando a gente vai ver um texto bíblico, vamos falar de conflitos na Bíblia. Uhum. Tem algum que você queira destacar, que você entende que é um case, que dá para pegar esse case aí de um conflito na Bíblia e avaliar diversos ângulos aqui para poder ajudar nas questões que envolvem esse tipo de impacto? Antes de você responder, desculpa, só dar boas-vindas a todos, sejam muito bem-vindos, convide seus amigos para estarem aqui com a gente. Alô, pessoal da Igreja das Américas, pessoal da Igreja das Águas aqui com a gente também. Serão todos muito bem-vindos. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Esse é meu amigo, o reverendo Jackson, que é pastor da Igreja Presbiteriana das Águas, professor no Seminário Presbiteriano aqui do Rio de Janeiro. Vai lá, Jackson. Então, o que me veio à mente aqui é um texto que eu gosto muito, que tem a ver com a situação de Barnabé com Paulo, né? É uma coisa pouco explorada, mas no momento da segunda viagem missionária de Paulo, Barnabé ele deseja levar João Marcos, né? E Paulo acha que não deve levar João Marcos, porque na primeira viagem, no meio do caminho, João Marcos resolve voltar. Tá? Abandonou a viagem, a gente não sabe muito bem qual o motivo, mas ele volta para casa. E aquilo deixou Paulo assim muito chateado. Paulo era muito rigoroso em termos de trabalho, enfim. E aí na segunda viagem, eles vão partir para a segunda viagem, Barnabé quer levar João Marcos, Paulo não quer. E o texto diz que há entre eles um conflito irreconciliável, a ponto de cada um ir para um lado. Então, eu gosto desse conflito, né, assim, desse case, como você disse, pelo seguinte motivo. Nem todo conflito que existe no âmbito eclesiástico, ele necessariamente digamos, por um pecado, né? Por uma questão de um grande pecado, esses pecadões assim que vem à mente, né? Mas às vezes, pura e simplesmente, tem a ver com divergência de opinião, tá? Uma pura e simples divergência de opinião. Paulo achava que não devia, Barnabé achava que devia. Com o passar do tempo, né, eu sempre gosto de provocar, quando eu estudo esse texto com os alunos, é que a nossa tendência, a gente admira tanto Paulo, a gente gosta tanto de Paulo, né? Paulo é quase né, aquele patamar da santidade, que a gente não consegue perceber que ali o errado foi Paulo. Tá? E como é que a gente percebe isso? Por dois motivos que apontam nessa direção. Primeiro, Paulo não agiu com João Marcos como Barnabé agiu com ele. Tá? Quando ninguém queria acolher Paulo, Barnabé foi o cara que acolheu Paulo. Então, no mínimo, por consideração a Barnabé, Paulo podia assim, pô, tá bom, né? Já que Barnabé está querendo, vamos levar o João Marcos. E segundo, né, quando a gente vai lá para as cartas pastorais, nós veremos que no meio do caminho houve uma reconciliação de Paulo com João Marcos. Ele pede, inclusive, que João Marcos vá ao encontro dele, porque é considerado precioso para o ministério de Paulo. Então aí, né, vários desdobramentos, mas um resumão, é uma história que eu gosto muito, porque ela ilustra vários princípios interessantes sobre conflitos que acontecem na igreja, às vezes pastor com presbítero, liderança com liderança, né, que podem ser Paulo, podem ser Barnabé. Você acha que é mais difícil a sua análise sobre as pessoas em conflito, né? É Uhum. mais difícil pedir perdão
ou perdoar? Eu creio que essa pergunta é um falso dilema. É, depende da circunstância, depende da pessoa, depende do que está envolvido, né? Há pessoas que têm facilidade, né? Têm um dom, né? De generosidade, tanto para perdoar quanto para pedir perdão, né? Outras pessoas têm dificuldade em ambas as áreas. Eu não saberia dizer assim, em linhas gerais, Aham. o que, que é mais difícil, mas assim, ambos são difíceis, com certeza. Sem a É. graça de Deus, sem a perspectiva espiritual, fica bastante complexo. Você acha que quanto mais o tempo passa do problema ocasionado, lá o fato, né, Uhum, a questão realizada, o problema uhum. realizado, quanto mais passa o tempo, maior é o risco de que isso acabe entrando de tal forma que fique quase que possível, né? Claro que não, mas se quase que impossível desse avanço, Essa questão do ou tempo é uma questão depende também. interessante. Eu diria o seguinte, que aí a gente poderia pensar em curto, médio e longo prazo. Vamos botar assim. Quando eu trabalho a questão disso em casamento, eu diria o seguinte: o curto não é um bom momento para você tratar da situação. Porque tem pessoas, aí, embora exista divergência nessa área, tem gente que acha assim: o casal tem um problema. Sei lá, surgiu uma discórdia qualquer e tem que resolver na hora. Né? Não pode dormir sem resolver aquela situação. Eu entendo, em linhas gerais, que não é o melhor caminho. Porque muitas vezes esse na hora está envolvido aí irritação, raiva, e você não consegue ver o problema, mas você é levado pelas emoções do momento. Então, agora, se você for para o longo prazo, que é o que você colocou aí, pode se passar tanto tempo daquela situação, né, anos, aí anos se passaram e você nunca conversou sobre aquela situação. E aí, de fato, a coisa incrustou dentro do seu coração, ali está enraizada, está cristalizada, e você meio que se acostumou a sentir a dor, a raiva daquela situação, e já meio que dá uma preguiça assim, pô, para que eu vou mexer nisso agora, né? Então eu creio que o médio prazo seria o ideal nesse processo. Médio prazo é o quê? É o tempo necessário para você refletir, para você orar, para você olhar com distanciamento daquele problema, de modo que, às vezes, você pode perdoar sem mesmo o outro pedir perdão. Acho que, inclusive, isso é uma coisa pouco enfatizada na igreja. Tá? As pessoas, às vezes, têm uma coisa meio legalista, assim, você faz uma coisa contra mim, eu só posso perdoar se você vier me pedir perdão. Não. Se a graça de Deus está no meu coração, se eu olho para você, entendo que você é um cara pecador, mas é um cara de Deus, uma pessoa amiga que está do meu lado, quer dizer, eu vou. Nossa, poxa, JR pisou na bola, acabou, passou, eu tirei do meu coração, eu te perdoei em nome de Jesus. Ou então, eu posso refletir e dizer assim, poxa, isso aqui, né, especialmente quando se trata de casamento, é uma coisa que tem uma questão aqui que a gente precisa tratar. E aí eu vou chamar a Uhum. pessoa, né, o meu marido, minha esposa, vamos sentar, olha, aconteceu isso, não foi legal, acho que da próxima vez podemos aprender. Então, esse médio prazo, né, que aí depender, em termos cronológicos, seria difícil precisar quando, mas seria o local onde eu encontraria esse momento de elaborar o perdão, elaborar a resolução do conflito. Você trouxe uma fala que interessante também, porque ela destaca o aprendizado no problema. Não é? O Uhum, que, que a gente vai aprender com essa história hoje? O que, que a gente está aprendendo? Eu fui levar meu carro para fazer a vistoria e tinham dois carros na minha frente. Não vou dizer qual era o meu carro, que não era top, mas eu considerei melhor do que os dois que estavam na minha frente. Eu olhei o primeiro carro, eram três carros, assim, eu mais dois carros. Olhei o primeiro e falei, esse aí não passa. Esse aí, olha lá, deve estar isso aí. Daqui a pouco o carro foi, foi embora. Falei, gente, passou. Aí foi o segundo. Falei, esse aí não vai passar. Porque a gente fica tempo lá esperando, né?
Esse aí não vai passar. Esse aí, com certeza, o cara abriu, fechou, abre porta, levanta capô, levanta tudo. Foi embora. Aí fui eu. Aí tô esperando que o cara, ó, Garrou, caramba, daqui garrou. atrás, aqui, que eu não sei o quê. Aí, rapaz, eu ria, Jackson, eu ria, porque Deus tem me dado a oportunidade de aprender com muita coisa assim, em que só estamos eu e ele, ninguém vai me apontar o dedo, quem está apontando o dedo para mim sou eu mesmo, mas eu ali, eu falei, cara, como eu preciso ser mais humilde, que eu estava aqui zoando, O outro, né? eu julguei, eu condenei, entendeu? Sem que o outro pudesse nem dizer assim, não, mas eu fiz uma reforma, eu fiz uma revisão antes, eu fiz uma coisa, eu queimei. Então, essa coisa do pré-julgamento, ela é muito perigosa, porque ela não dá ao outro nenhuma possibilidade de defesa, de fala, de qualquer coisa. Não, e eu Como diria uma evitar outra coisa. isso? Ah, Eu acho que é interessante essa coisa do carro aí, porque ela remete a uma outra situação que, nesse caso de relacionamentos, né? É porque a gente, quando pensa no carro, né? A gente às vezes olha o exterior, né? sim, aparência pura. Poxa, aparência, tal, tal. E agora, às vezes, quando você vai para a vistoria, a ênfase são nos equipamentos, nos itens de segurança. Então, refletindo isso, né, trazendo isso para a vida, às vezes você olha, o casal bacana, né, igreja bacana, liderança bacana. Agora, nos bastidores, né, os itens de segurança podem estar faltando. Então, eu acho que, em termos de reflexão, né, que você propôs aí, a gente vive uma sociedade muito voltada para o visual. Tá? E agora, especialmente, esse é um risco muito grande, né? Porque a gente convive menos, né? A gente tem interações pessoais, as interações pessoais ficaram raras. Então a gente se vê pela tela da igreja, pela tela das aulas, pela tela do trabalho, e muitas vezes o interior, a família, o coração, tá uma droga, tá tudo ruim, tá mal. Os itens de segurança estão no chão. E é importante a gente pensar sobre isso, né? Qual seria o nosso momento de vistoria, né, espiritual, emocional? Essa visão é muito interessante, porque ela pode ser aplicada também ao organismo. Uhum. Né? Como é que o meu organismo está? Aparentemente está maravilhoso, mas os itens de segurança e tal. Jackson, quando a pessoa tem um problema, né, e há ali uma reconciliação, estou partindo do pressuposto que houve uma reconciliação, Uhum. o que se espera é que tudo fique bem. A Uhum. pergunta é, tudo fica bem como era antes? Tudo fica melhor do que era antes? Ou tudo fica um para lá e o outro para cá? Acho que você fez uma seleção das coisas mais difíceis, né? Pegou no debate lá todas as questões difíceis. Vamos jogar aqui. É, é muito complicado, JR. Assim, eu acho interessante pensar aí sobre a questão, assim, quando há o perdão, né? Houve a reconciliação, enfim, seja entre amigos, seja no casal, na família, é, a gente não pode ser ingênuo, né? Não existe essa coisa assim, eu vou esquecer, né? Essa coisa do perdoar e esquecer, né? Perdão não é amnésia, né? Então, eu acho que essa coisa do esquecer, ela coloca uma carga muito pesada sobre a gente. Ah, então, a ideia primeira, digamos assim, é que aquilo não me causa mais dor, né? Ou mais ainda, né, eu diria até o inverso. O meu desejo de ferir o outro por conta daquilo, ele arrefeceu. Porque o perdão, eu gosto muito da metáfora comercial, que é o que a Bíblia coloca para a gente, né? Então, é uma dívida. Eu pego um dinheiro com você, emprestado, e não te pago. Né? E aí? Aí você me perdoa. Então, eu te dei um prejuízo. Eu te causei um débito.
E aí, o que é o perdão? O perdão é você não vai me cobrar esse débito. Então, o perdão nos relacionamentos é eu não vou devolver ao outro o que o outro merece por aquilo. Agora, não significa que isso não doeu. O C.S. Lewis ele explica isso de uma forma sensacional quando ele diz que, inclusive, para Deus, o perdão causou dor. Porque para Deus nos perdoar, isso envolveu a morte do seu filho. Então, todo perdão envolve um processo de dor. Agora, eu não cobro de você, como Deus não cobrou da gente. Aí, na medida que eu não cobro de você, e tem toda uma perspectiva de graça, de entendimento de Deus, com o tempo, essa dor ela vai cicatrizar. Então eu olho para aquilo está lá, eu sei dessa história, e eu tiro lições para a minha vida. Agora, aquilo não me machuca, porque eu tomei uma decisão de não machucar o outro por conta daquilo, e de não mais me machucar por conta daquilo. Em linhas gerais, seria isso. Quando Cristo traz a questão do credor incompassivo, está dentro daquele contexto da pergunta de Pedro, né? Tá tudo ali dentro. Fica claro a ideia de não esquecer, né? Mas de lembrar do que foi perdoado e porque foi perdoado, perdoar. Você acha... Você vai dizer que eu fiz uma seleção. Mas é o seguinte, é porque, como nós somos amigos há muitos anos, a conversa, a gente vai pensando em muita coisa, né? Simultaneamente. Olha o telefone aí. É o seguinte, por exemplo, se uma pessoa não perdoa alguém, ela tiver, sabe, ela até diz que perdoou. Às vezes a pessoa fala, não, está perdoado, não, está tudo bem, não tem problema nenhum não, está tudo tranquilo, já passou, mas não quero nunca mais te ver na minha frente. A pergunta é, ainda que você não tenha aquela coisa do convívio, porque pode envolver terceiros, não é? Pode envolver uma série de coisas, pode envolver coisas complexas demais, entendeu? A gente pode estar falando de coisas simples ou de coisa complexa. Este tipo de impressão que gera na pessoa do não querer estar junto, ou mesmo de guardar o que a gente chama na nossa casa aqui de magoazinha, ainda está com a magoazinha, guardou a magoazinha. A pessoa pode fazer a oração do Pai Nosso, ou a oração do Pai Nosso para ela tá impedida, e se estiver impedida, se não pode orar o Pai Nosso, pode orar alguma coisa? Ô Jackson, hein? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Então assim, vamos puxar aqui, eu queria voltar na questão anterior, só para complementar, que é a ideia assim, que vai levar a gente para essa questão, que é entender o perdão como um processo. Acho também que é uma coisa que precisa ficar clara, porque a pessoa cria-se uma ilusão de, assim, perdoar. Né? Você vai lá, você me bateu, me machucou, me ofendeu, me entristeceu, e aí você chega assim, pô, Jackson, eu te peço perdão e eu te perdoo, acabou. Né? Não. Esse meu perdão, ele é um processo. Isto é, porque o meu coração é limitado, o meu coração é pecador. Então, eu estou vivendo um processo de me libertar daquela dor. Estou vivendo um processo de me reaproximar de você. Então, isso não é instantâneo. Pode até acontecer, dependendo da situação, da gravidade, tal. Agora, em linhas gerais, quando a gente pensa de situações que realmente requerem perdão, isso envolve um processo. E aí entra no que você está falando agora. Nesse processo, tá? A retomada do relacionamento, a retomada dessa proximidade, ela vai levar um tempo, ela vai ser gradual, ela vai ser a partir de todo um desenvolvimento, de um amadurecimento, de uma reflexão. Então, você, digamos, voltando à questão do dinheiro, que eu acho mais fácil de explicar, né? Assim, se eu te pedir dinheiro amanhã, né? Se a primeira vez eu não te devolvi, se eu te pedir dinheiro amanhã, provavelmente você, pô, Jackson, né? Hoje não, né? Agora, talvez daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, Passa amanhã. tal. Passa amanhã.
passou um tempo, tal, né? Você, pô, você já tá, aquilo já não dói mais. Aqui, pô, caramba, Deus tem me abençoado tanto, né? Não tem problema. Então você processou aquilo. Agora, a oração do Pai Nosso, né? Curiosamente, eu preguei sobre a oração do Pai Nosso domingo. Então, ó, tá a propaganda aí lá no YouTube da igreja lá. Então, assim, o que a gente entende ali sobre a exegese da oração do Pai Nosso é que quando eu afirmo, né? Senhor, perdoa os meus pecados, porque temos perdoado. Então, eu estou afirmando. Todavia, é preciso ficar muito claro que o texto não diz que o perdão de Deus está condicionado ao eu perdoar. Tá? Então, quando eu afirmo, Senhor, me perdoa, porque temos perdoado, eu estou afirmando uma coisa que eu estou fazendo ou que eu pretendo fazer. Tá? Então, o ensino de Jesus, e é preciso lembrar que Jesus está nos ensinando o modelo para orar. O que deve estar incluído na minha oração? Que tipo de pedidos, petições, princípios devem estar contidos na minha oração? Então, a minha oração precisa apresentar para Deus as minhas questões que precisam ser perdoadas, e eu não posso esquecer nessa oração de que existem pessoas que me devem e que eu devo, em obediência ao Senhor, que me perdoa, perdoá-las. Então, essa dinâmica do próximo, né, essa dinâmica do evangelho, vertical e horizontal, ela fica muito clara na oração do Pai Nosso. Então, eu iria por esse caminho. Não é uma condição, mas é uma afirmação do discípulo que, diante do perdão de Deus, se coloca: Senhor, por conta do teu perdão, eu também vou perdoar. Você disse que tem pessoas generosas que afirmam Uhum. que perdoam fácil. Uhum. Posso compreender, então, que existem os que perdoam com muita dificuldade. Com certeza. E talvez os que não consigam. Aí Uhum. vem o Evangelho de Jesus e ele nos dá o poder para perdoar. Uhum. Que é alguma coisa que é possível que alguém diga assim: fulana, como é que você conseguiu perdoar isso? Que alma nobre, que pessoa extraordinária. E a gente sabe que quando isto é real e que o Evangelho nos leva a adotar uma postura que nem a gente acredita. Que é Uhum. tão assim, meu Deus, eu fiz isso mesmo, né? E Deus traz isso. E você falou do C.S. Lewis, eu estava querendo ler uma frase dele, do Cristianismo Puro e Simples. Todos dizem que o perdão é uma atitude maravilhosa, até que tenham algo para perdoar. Essa frase, o que eu citei, né, foi justamente desse livro, né, O Cristianismo Puro e Simples, que ele fala que o perdão sempre é difícil e a prova disso é o próprio Deus. A questão da gente conseguir perdoar, né, como tudo na vida cristã, acho que a gente tem que. Ontem eu conversava com uma pessoa e a gente conversava sobre a questão do poder do evangelho. Porque a gente às vezes pensa, cria-se a ideia do poder do evangelho como uma coisa assim, que sempre coisas instantâneas acontecerão na nossa vida. Então a gente perde a perspectiva do processo. Então Senhor, eu estou em Cristo, Deus me alcançou com graça, então eu tenho o poder do perdão. Pronto, acabou, né? Tenho o poder do perdão, qualquer coisa que aconteceu, eu aperto o botão, sai perdoando, sai perdoando, sai perdoando. Só que não é assim, né? Não é assim. E aí a gente vai ver o seguinte, que cada um de nós, para complicar a história ainda, tem, digamos, nós temos calos diferentes, né? Nós temos situações diferentes. Então, às vezes, aquela ofensa que eu recebi, eu falo com você: pô, JR, aconteceu isso, isso, isso. Ah, Jackson, larga a mão disso, entendeu? Isso é bobagem, entendeu? Outra vez você vai dizer: pô, o cara fez isso comigo. Eu vou dizer: pô, cara, você está se importando com isso. Tá? Então, tem todo um processo psicológico, emocional, da nossa criação, da nossa formação, o que faz com que a gente, e aí quando digo assim, a gente em termos de líderes, né, no processo do pastoreio, a gente tem que aprender a, digamos,
reconhecer, a respeitar a dor do outro. Acho uma coisa muito ruim no meio evangélico quando a gente, tipo assim, diminui a espiritualidade do outro, diminui a fé do outro, porque ele tem dificuldade de fazer alguma coisa, que para mim pode ser fácil. Então a gente entender esse processo, poxa, talvez para algumas pessoas determinadas questões sejam de fato difíceis, porque ela está no processo. E agora ela reconhecer isso, caramba, já é sensacional. E a gente, como igreja, precisa estar ao lado dela para ajudá-la nessa caminhada. O ruim é quando a pessoa não reconhece a sua dificuldade, seja em orar, seja em perdoar, seja em qualquer outra coisa da vida cristã. Esse processo é interessante. Eu trago aqui para a gente interagir o caso de Jacó e Esaú, que eu acho que também pode ser aí um case desses aí de desencontros, encontros, e o que Deus fez na vida de ambos, enquanto ambos estavam distantes, né? O que Jacó ficou imaginando que seria esse reencontro com o irmão dele, o quanto ele temeu aquele reencontro, e as estratégias que ele fez, que muita gente ainda faz hoje. A gente, ao invés de tratar o assunto, dá um presentinho para tentar amenizar a ira alheia. E depois eles querem, aparentemente, Esaú quer que Jacó ande junto. E Jacó diz, não, tem muita gente, muito gado, os meninos pequenos, vai na frente, entendeu? Depois a gente se encontra lá em Seir. E aí ele foi para um lado, o outro foi para o outro lado, enfim. Esse processo do reencontro deles também é um histórico assim, daqueles de encorajar, porque tem... E aqui eu quero entrar especificamente dentro de família, Jackson, e não esposo, esposa, de gente que brigou e que não aceita. É como se a pessoa tivesse morrido. E a pessoa não morreu. E às vezes, se a pessoa morre, vira um drama. Ai, não devia, ai, tal, não sei o quê. Fala um pouco aí pra gente sobre... É um assunto bem complexo, né? Especialmente quando a gente pensa na situação para além de marido e esposa, né? A gente pensa em pais, a gente pensa em filhos, irmãos, né? Que é o caso de Esaú com Jacó. Olhando a história de Esaú e Jacó, eu acho que o primeiro ponto que tem aí é o ponto do tempo, né? Que é o ponto que a gente falou lá atrás. Então, houve um tempo. Tá? No início da história, a decisão de Esaú era matar Jacó. Se ele visse Jacó, acabava com a raça de Jacó. Mas houve um tempo, houve um processo, tá? Houve todo um amadurecimento, um quebrantamento que os levou a esse reencontro. Agora, esse reencontro, né, que é muito emocionante, ali no momento do abraço, né, é interessante observar que antes desse reencontro, no caminho, houve o encontro de Jacó com Deus, né, com o anjo. Aquele famoso texto onde Jacó luta com o anjo, né, onde o nome de Jacó é mudado, ele passa a ser Israel. Então, na minha leitura, né, no meu estudo desse texto, eu não consigo separar o reencontro de Jacó com Esaú desse encontro dele com o Senhor. Onde ali, né, a perspectiva do nome, né, no ponto de vista do Antigo Testamento, o sentido bíblico, tem a ver com identidade. Então, a identidade de Jacó é mudada a partir daquele encontro. Ele passa a ser Israel. Ele deixa de ser Jacó o enganador. Ele passa a ser príncipe com o Senhor. Tem a questão da coxa, né, do toque na coxa, da marca. Né, isto é, o encontro com o Senhor deixa marcas. Então, acho que tudo isso entra em consideração para a chegada desse momento, né, desse processo espiritual, de que às vezes envolve oração. Então, voltando ao que a gente falou antes, né? Então, para eu encontrar aquele que me machucou, para eu poder abraçá-lo, muitas vezes eu vou ter que lutar com o Senhor em oração, né?
E essa luta vai me trazer marcas. Eu vou ter que mudar coisas na minha vida. E por outro lado, do que você falou também aí, tem a questão de que às vezes a retomada desse relacionamento ela pode ser inviável, tá? Em vários sentidos. Tá? Porque até quando a gente pensa em retomar relacionamento, a gente pensa em que relacionamento, né? A própria palavra retomar já é complicada, porque será que existia um relacionamento anterior para retomar, para reiniciar? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em pais e filhos, né? Às vezes o pai que abandonou, a mãe, enfim, toda uma questão lá, vai retomar de qual ponto? E aí, é possível a gente pular tudo que passou? Eu acho que não. Então, a minha reflexão sobre isso é você construir ou reconstruir a partir desses escombros. E aí tem a ver a experiência com Deus, experiência emocional. E uma coisa muito importante, JR, para terminar a fala aqui, é a questão da decisão. Né? A decisão. Em algum momento, eu preciso decidir. Eu acho que a obediência com Deus é uma coisa importantíssima nessa questão. Então, a gente vai rodar, mas no final das contas, a pessoa está lá, vai dizer para você assim, e aí, o que eu tenho que fazer? Por obediência ao Senhor, eu preciso perdoar. Ponto. O caminho que eu vou levar até chegar lá, o que Deus vai fazer na minha vida, e tarará, aí é o processo. É o processo. Uhum. Mas o ponto de partida é uma decisão de obediência ao Senhor, de temor ao Senhor. Tá? Uhum. E quanto antes a pessoa decidir, melhor será para ela, para ela mesma. Ainda que não seja hoje o dia do reencontro para conversar, para resolver hoje, não vai ser hoje, mas tomou a decisão hoje e também precisa esperar um pouco para que esse processo, como você descreveu bem, ele seja vencido e até construído, né? Qual é a maneira como isso vai acontecer. E também, Jackson, precisa estar pronto para dizer o seguinte, olha, me perdoa, a pessoa, não te perdoo. Então, conviver com não perdão também é importante. A pessoa que está pedindo perdão, ela não pode obrigar a outra pessoa a perdoá-la. E eu quero te dizer que, isso eu estou dizendo por experiência pela rádio, de gente que faz, por exemplo, marido vai lá, trai a esposa, e a esposa é crente, ele não. Aí ele chega e diz assim, mas você tem que me perdoar. A Bíblia diz que tem que perdoar. Então, a mulher que já está com o peso da traição, que está mastigando aquela dor, aquela angústia, ainda é pressionada pelo sujeito, que não está arrependido, até porque um arrependido não usaria essa fala. Mas a pessoa usa essa fala, às vezes, para oprimir um pouco mais, porque sabe que esse é um ponto fraco dela. Então, aí eu acho assim, que, embora seja um tema difícil, né, mas para não fugir a polêmica, digamos assim, em linhas gerais, eu entendo assim, que a Bíblia, quando ela fala de perdão, ela não necessariamente condiciona a retomada, né, do relacionamento no mesmo estágio. Vamos pegar o caso da mulher, né, do casamento que você está colocando aí. Né? É um dos casos, por exemplo, que a Bíblia apresenta. Olha, o fato de eu perdoar não me obriga a continuar casado. Então eu posso. São coisas que não necessariamente são iguais, né, caminham juntas. Então eu posso, por exemplo, vamos pegar um outro caso, né, fugindo da questão de família. Negócio. Nós somos sócios. Você me deu um prejuízo, eu te perdoei, mas olha, não dá mais para a gente fazer sociedade. Não vamos fazer negócio mais. Então, assim, eu acho que essa coisa de que o perdão me obriga a caminhar na mesma toada que eu vinha antes, eu não entendo que seja necessária. Aí alguém vai dizer, mas e o amor ao próximo? Então, o amor ao próximo tem a ver com caridade, né?
Aí eu também preguei sobre isso outro dia, falando que a palavra amor, ela nos dificulta. Porque a ideia bíblica de amor não tem a ver com sentimento, ela tem a ver com ação, né? Quando se fala do caso do próximo. Né? Então, a ideia do amor ao próximo é: a gente deixou a sociedade, beleza, cada um seguiu sua vida. Mas eu vi você um dia caído no chão. O que é o amor ao próximo? É estender a mão. Então eu não me nego a te ajudar, a te abençoar. Agora, eu não sou obrigado a trazer você para minha casa e viver com você. Então são coisas diferentes, né? Acho que é importante a gente fazer essa distinção. Então, o caso de um pai, só para pegar, por exemplo, pai e filho, né? Então, um caso mais complexo, por exemplo, questão de abuso, situações de família, a situação toda, pais que abandonam os filhos. Então, lá em algum momento da sua vida, você pode ter a condição de ter a necessidade, a oportunidade, a direção de Deus de perdoar essa pessoa. Agora, não necessariamente você vai retomar. Inclusive, pelo que você falou, porque o outro pode não estar disposto. Não, e tem aquela. Vou criar uma imagem complicada aqui, mas um casal teve um problema porque o marido traiu a esposa aqui com a amiga dela. Houve confissão, houve perdão, o casal reconciliou, mas vai ficar saindo para comer pizza com a pessoa? Pode até acontecer, mas não pode obrigar. Não, agora está tudo novo outra vez. E você falou dos escombros. E reconstruir dos escombros é mais difícil. É mais fácil quando não tem nada. Dos escombros tem que limpar muita coisa, isso dá um trabalho, mas é o caminho, né? A reconciliação é uma possibilidade. Agora, ô Jackson... Fala. Não, pode encerrar o seu raciocínio. Falar, para pegar uma outra metáfora, né, a da ferida, né? A ferida que machuca. Então, assim, você tem todo um processo de cura. Você tem que desinfectar, você tem que limpar, você vai tratar, você vai botar curativo. E depois de tudo aquilo ali, né, o que fica? Fica cicatriz. Tá? Então, as realidades emocionais, as feridas emocionais são da mesma natureza. Tem um processo de desinfecção, processo de tratamento, processo de cura, e depois é o processo de conviver, com inclusive perdas. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela perde a sensibilidade, ela perde um membro. Sim, também é. Eu estou com problema com a sua conexão, Jackson. Não sei se você está com problema com a minha conexão. Vocês estão acompanhando aí, gente? A conexão é minha ou do Jackson? Só me dê um retorno aí, por favor, para saber se está havendo alguma dificuldade. Aqui na live da Igreja das Américas, caiu. Estamos aqui na live da Igreja das Américas e é muito legal que você esteja aqui com a gente. A gente está conversando aqui o reverendo Jackson e aí houve uma queda, daqui a pouquinho ele retorna, travou, né? Beleza, já está aqui de volta. Obrigado, gente, pelo retorno imediato aí. Deixa eu só achar o meu querido Jackson aqui para a gente retomar esse ponto, Jackson. Quero contar um caso aqui. Não estou te achando aqui, vamos achar aqui outra vez. Gente, ele entrou e caiu outra vez. Vamos dar uma checada lá para saber se... Beleza, já está aqui outra vez. Vamos lá. Muito bem, gente. Olha aí, hein? A nossa live daqui a pouquinho vai estar disponível para você, viu, Jackson? Estou dizendo aqui que a nossa live vai estar disponível já para todo mundo aqui no YouTube da Igreja das Américas. Todo mundo vai poder pegar a live. Você está vindo e indo. Ô, Jackson, você tá me ouvindo, Jackson? Você, para mim, está assim, travado, entendeu? Mas você está me ouvindo bem ou não?
Beleza. Então é o seguinte, quando a pessoa chega e fala assim, oh, desculpa qualquer coisa, Desculpa qualquer coisa. é isso aí, É, é isso aí mesmo. é complicado, Sabe por né? quê? Porque é o seguinte, tem pessoas que falam literalmente isso, né? Ela aproxima de alguém e diz, olha, desculpe qualquer coisa. Uma pessoa desconfiada diz assim, mas olha, eu não sei o que essa pessoa fez não, mas deve ter feito alguma coisa. Não lembra o que é ou não sabe o que é. Enfim, de alguma forma, parece para alguns que isso não é exatamente um pedido de perdão sincero, franco, descritivo, é apenas uma coisa formal, é uma coisa superficial, que pode não ter a profundidade diferente do Jackson, me perdoa porque ontem eu fui grosso contigo, ontem a minha fala foi infeliz, me perdoa. E a outra coisa, na mesma linha, é quando a pessoa perdoa justificando, pede perdão justificando. Olha, eu fui grosso com você ontem porque o meu dia foi terrível. Você não tem noção como é que foi o dia. Mas peraí, você está falando sobre o quê? Sobre você, o dia, sobre isso. E aí? Então, eu perdi um pouquinho do início da fala aí, né? Mas eu diria o seguinte, dessa questão do perdão, de justificar e de perdoar qualquer coisa, né? Foi onde eu tinha pegado aí. Ah, eu acho que esse processo do perdão, ele tem a ver com a dor que eu causei no outro. Nós estamos com algum problema de conexão do reverendo Jackson a partir da casa dele para a nossa conexão aqui, pelo menos é o que eu tenho na minha aqui. Não sei se você que está acompanhando a gente aí está tendo outras visões. Tá me acompanhando, Jackson? Caiu um pouquinho a conexão aí, por algum motivo ficou ruim. A minha ou a sua? Eu vou tentar. Tá me ouvindo agora? Tá me acompanhando? Está travando. Eu vou tentar. A Liz. A Liz. A Liz entrou na outra linha lá, entendeu? Voltou ainda não, gente. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Oi, Jackson. Voltei. Agora eu voltei. Então, assim, o perdão envolve na questão do reconhecer a dor que eu causei no outro. Então, na medida que o outro foi machucado pelo que eu fiz, acontece muito de eu subestimar a dor do outro pela minha perspectiva. Então, na questão de casamento, de família, tem muito isso. Alguém fala uma coisa, né? Soltou é brincadeira. Né? Isso é uma brincadeira. Agora, o que é brincadeira para um, para outro não é. Tá? Às vezes, por exemplo, a gente tá discutindo aí muita questão do racismo, né? É um tema que se impôs aí na mídia e na sociedade nas últimas semanas. Então, também passa por esse lugar. Às vezes uma brincadeira, às vezes um comentário, uma colocação, uma piada. Que para um é tranquilo, agora, para o outro, chega no coração do outro de forma ofensiva. Então, o perdão, ele vai para esse lugar de, olha, eu reconheço que doeu em você. Eu reconheço que te machuquei. E por isso eu peço perdão. E por isso... Então, a ideia de justificativa, no final das contas, é tentar atenuar, minimizar, né? Só que isso não muda, às vezes até piora, né? A sensação do outro. Muito bem. Jackson, por favor, compartilha com a gente as transmissões da Igreja das Águas e os endereços na internet e os seus, para que estabeleça aqui mais conexão com as pessoas. Muito bem, né? Nós temos o canal da Igreja Presbiteriana das Águas no YouTube, onde a gente transmite
2 cultos ao vivo no domingo. Então, pela manhã às 10 horas da manhã e à noite às 19h30. Geralmente, né, geralmente, o culto também é transmitido ao vivo no Facebook, mas sempre, constantemente, digamos assim, no canal da igreja no YouTube. Sempre nas páginas da igreja, a Igreja Presbiteriana das Águas. A gente também tem, hoje, inclusive, é dia, ao vivo, aí sim, no Facebook da igreja, o estudo do Apocalipse. Né? Nós temos feito uma jornada onde às segundas e quartas, às 20 horas, eu tenho lido e estudado o livro do Apocalipse. Nós vamos hoje para o capítulo 18. Né? O pessoal da igreja está tudo colocando aí nos comentários. E, em linhas gerais, é isso. Né? Assim, o das ações da igreja principais, elas são essas. Né? Nós temos reuniões também online, para grupos diferentes durante a semana, mas a partir dessas redes sociais, especialmente o Facebook, tem todas as informações da igreja e os cultos, todas as transmissões no canal da igreja no YouTube. E os seus? Então, o meu, entendeu? Eu nem sei de cabeça os meus, entendeu? Mas é por aí. A Liz, Jackson... Liz, ajuda aí, Liz. Ela tá Olha aí, aí. tá conectada. Ela tá aí, tá tudo intensa. aí, tá tudo aí. Tá intenso aí. Então, assim, já que, Jackson WM Fonseca é o meu Instagram, tá? O Facebook eu acho que é Jackson Fonseca também, tá? Mas é por aí, não é fácil de me achar aí nas redes sociais. Jackson, eu quero dar aqui minha palavra de gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. A Liz, você e ela, nós já nos conhecemos há muito tempo. A Liz, os trabalhos com os adolescentes tão intensa, tão criativa, versátil, um pouco calma. Eu diria assim, muito calma. Serena, né? Serena. Devagar, devagar. Agitada, sensacional a nossa Liz, querida. Deus te abençoe. Dá um beijo nas meninas. Jackson, que Deus abençoe muito a igreja. Pessoal da Igreja das Águas, nosso carinho, nosso abraço. Quero dizer que a nossa igreja é só procurar Igreja das Américas, aonde você for, lá estaremos nós, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, com os cultos às quintas-feiras, amanhã tem às 8 horas, e aos domingos às 10h30 e às 19 horas, e 1 hora antes de cada culto, sempre temos a Escola da Palavra, e segunda-feira, as segundas da Palavra, e mais live terça e quarta, e um monte de coisa acontecendo, enfim, muito legal. O meu a Dani está colocando aí, Rev J.R. Vargas, aqui no nosso Instagram. Muito legal vocês estarem com a gente aqui, Jackson. A gente está encerrando, faltam 2 minutos. Eu quero agradecer e pedir para você orar, para a gente agradecer a Deus por tudo e pedir que a bênção de Deus esteja sobre a vida do pessoal. E daqui a pouquinho, a nossa live vai estar disponível no YouTube da Igreja das Américas e eu te mando o link, tá bom, Jackson? Com certeza. Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por esse momento, esse tempo gostoso, a Deus, de comunhão com os irmãos da Igreja das Américas, irmãos da Igreja das Águas, com o pastor JR. Muito obrigado, Pai, pela vida, Senhor, pela visão que o Senhor tem dado ao teu servo, que é à frente da Igreja das Américas, tem investido, Senhor, na plantação de outras igrejas, como é a Igreja Presbiteriana das Águas. Sustenta-nos, ó Pai, nesses tempos difíceis e usa-nos, ó Pai, como instrumentos do Senhor para a expansão do Teu reino. Abençoa cada pessoa que acompanhou aqui ao vivo e aqueles que acompanharão depois também, Senhor, offline. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Tchau, amigo. Deus abençoe. Tchau, Liz. Deus abençoe, queridão. Estamos à disposição. Tchau, gente. Deus abençoe.